Hoje é dia de conteúdo mão na massa, galera. Você que gosta de praticar a parte de UI e aprender mais sobre UI, tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante para você. Diferente um pouco do que foi os outros vídeos, onde eu falei um pouco mais sobre a minha trajetória, eu mostrei ali cases antigos da Insane, foi realmente ali um overview, um históricozinho bem legal, até recomendo que vocês assistam, né? Esse vídeo vai ser mão na massa, então eu vou abrir o Figma e vamos estar recriando uma interface do zero. Vai ser essa interface aqui, ó. Até sobre essa interface especificamente, eu mostrei já alguns detalhezinhos lá no Instagram. Se você não estiver seguindo no Instagram, recomendo que você siga, porque eu mostro vários detalhes, mostro o meu dia a dia, então é super legal. Então eu mostrei que daria pra gente poder estar recriando esse blurzinho aqui. Então nesse vídeo já vou recriar isso, a gente vai recriar esse background, essa composição, e eu tenho certeza que vai ser um exercício bem legal, onde a gente já começa a entender como as coisas funcionam, a gente começa já a falar um pouquinho sobre essas composições, sobre criatividade. Isso vai ser também talvez um pontapé para que você pratique com outras interfaces. Sobre isso, fique à vontade também para me mandar mensagem ou adicionar um comentário sobre alguma interface que você queira que eu avalie ou que você queira que eu faça um vídeo nesse sentido. Se não tiver como adicionar um comentário aqui no YouTube, fique à vontade para mandar mensagem lá no LinkedIn ou no Instagram, assim por diante. Então é isso, o foco total desse vídeo vai ser de recriar o máximo possível aqui dessa interface junto com vocês, explicando aqui sobre essa construção. Eu escolhi esse tema, essa interface aqui, justamente por conta desse blurzinho, que é uma coisa um pouco mais chatinha de fazer, e vai ser bem interessante, tá bom? Então, bora comigo, bora pro vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e já vai deixando sua curtida. Pessoal, eu vim aqui pro cantinho só para não atrapalhar o vídeo de vocês, beleza? Vamos lá, vamos focar aqui agora na interface. Eu já dei uma organizada aqui também para poder facilitar, lembrando que eu vou estar compartilhando esse link com vocês. E olha que interessante, eu achei essa referência aqui também, ó. Então acho que já serve aqui como um estudo, ou se vocês quiserem eu posso estar recriando com vocês aqui num próximo vídeo, beleza? Então, o fato de ter aqui alguns gradientes, né, esse blurzinho aqui, esse circular, dá pra gente praticar de uma forma bem interessante e com certeza que daria pra gente aplicar numa interface. Uma interface real, né? Vamos dizer assim. Deixa eu já falar alguns recadinhos aqui para vocês. Eu utilizei um plugin, galera, para trazer alguns assets aqui, ó. Então o plugin chama HTML to Design. Então assim, para eu poder copiar a marca, copiar as cores, assim, eu utilizei esse plugin. Então você adiciona aqui a URL, você clica aqui em Import, e aí você vai importar a página inteira. Olha aqui que legal. Então eu importei a página inteira e ela tá aqui, para que eu consiga pegar os assets, né? Então o logo, eu copiei o texto, copiei as cores. Só que, galera, se eu quisesse vir aqui e copiar isso aqui, já resolveria a nossa aula de fato, né? Então não faria sentido ter o nosso conteúdo aqui, essa aula gravada. Então assim, o máximo que vamos fazer é de copiar aqui a marca, copiar os textos e assim por diante. Mas caso você venha fazer um outro estudo, ou caso você queira utilizar esse plugin para outra finalidade, né? Você pode utilizar para importar alguma página para dentro do seu projeto, e vem tudo em Figma mesmo, né? Tudo montadinho aqui certinho. Mas o que eu fiz mesmo aqui foi de trazer o conteúdo, as cores aqui, as informações que tinham ali na página. Só uma coisa importante, galera. Se eu for falar, por exemplo, de auto layout, se eu for falar sobre componentes, style guide, né, e várias coisas que são relacionadas ao Figma, ferramenta e assim por diante, seria um conteúdo muito extenso. Tanto é que lá no Design Boost, que é onde estão as minhas aulas, são 2 horas só falando sobre auto layout, para vocês terem uma ideia. Então a ideia é que a gente focar realmente na construção da página, e caso você não consiga acompanhar alguma coisa ali, você pode até estar comentando, depois eu vou tentando me aprofundar da melhor forma possível. Mas assim, a ideia é que a gente foque na estrutura da página, e caso você não consiga acompanhar, você pode voltar ao vídeo, eu vou tentar fazer de uma forma também bem tranquila, tá? Então é isso, eu já trouxe aqui os elementos, eu já transformei isso aqui também em estilo. Então aqui ó, tenho 2 estilos, né, o preto e o amarelo. E é isso, vamos começar. Então eu vou criar com vocês aqui o frame novamente. Então o meu frame normalmente que eu trabalho aqui é de 1400 pixels, não, 1440 pixels. A altura é indiferente, né, porque é a altura da página, então ela pode ter qualquer dimensão.
E vamos começar criando aqui o nosso Hero Banner. Como vocês podem ver, a página ela não é inteira numa única cor, então ela tem uma variação aqui de cor. Então tem que vir aqui e criar um framezinho aqui para o nosso Hero Banner. O Hero Banner seria essa primeira visão aqui mesmo, né? Essa primeira dobra aqui do site. Então eu apertei a tecla A para adicionar um frame e agora eu vou adicionar aqui uma corzinha. Então eu venho aqui e coloco aqui a minha cor preta, beleza? Vamos tentar recriar isso aqui o máximo possível. Olha que interessante, eu vou dar o play e ele já vai estar trazendo aqui um preview aqui do meu site. Só que se eu tiver outros frames, olha para você ver como que ele fica perdido, né? São vários frames aqui na página. E aí para resolver isso, para que eu tenha só o acesso a esse frame aqui no meu preview, que é quando eu der o play, aí eu tenho que vir aqui em Prototype e adicionar um Flow Start Point. Então quer dizer que ele é um ponto inicial aqui do meu fluxo. Então eu venho aqui e coloco o Home, por exemplo. Até já vamos renomear o nosso frame aqui também. Então quando eu der o play, a única coisa que vai aparecer agora vai ser o meu frame aqui da página, beleza? Certinho, vamos lá então. Outra coisa que para começar, eu não sei criar um site se eu não estiver utilizando o grid. Eu vou utilizar um grid aqui bem convencional, eu nem analisei exatamente qual que é o grid que eles estão utilizando, até porque tem algumas coisas que estão mais coladas aqui nas laterais, outras coisas já estão mais aqui realmente dentro do grid. Então assim, eu vou usar o grid mais convencional mesmo, então já fica um pouco diferente ali do projeto real. Então para adicionar um grid, eu vou vir aqui, vou clicar aqui no meu frame, e aí eu vou ter que vir aqui, ó, Layout Grid, certo? Antes ficava aqui em cima, até fiquei um pouco perdido agora. Vou mudar aqui para Columns, e aí aqui eu vou configurar como que vai ser o meu grid. Normalmente eu uso um grid de 12 colunas, eu mudo aqui para Center, e o tamanho de cada coluna, normalmente eu coloco 72. E o espaço entre cada coluna, normalmente eu coloco 32. É difícil ficar centralizado aqui no vídeo, então vocês vão me ver dançando aí, mas, putz, foca no conteúdo que é mais importante. E eu vou tomar água também durante a aula. Vamos beber água. Então, já temos aqui o nosso start. Por enquanto, não tem nada, né? Quando você adiciona um grid aqui, ele não aparece, né? Aqui no Figma, só no seu preview. E aí você pode ocultar ou exibir. Eu utilizo um atalho, no caso do MacBook é o Ctrl G, aí no Windows pode ser o Alt G, ou alguma outra tecla que eu não vou saber. Então eu vou vir aqui, vou adicionar o nosso logo aqui no topo, no cabeçalho, vou mudar aqui a cor para branco, né, para poder aparecer. O nosso textinho pequenininho, vou mudar aqui para branco também. Eu vou deixar tudo fonte Inter, nossa, a fonte tá tão pequenininha, 12, né? Mas é a fonte que está lá no site deles mesmo. Então eu vou deixar assim por enquanto, beleza? E os nossos botões aqui no canto. Eu já vou transformar isso aqui tudo em auto layout, vocês vão ver que legal que fica. Vou deixar aqui também branco, né? Então essa aqui seria a nossa estrutura do nosso header. Nosso cabeçalho. Se bem que... vamos terminar esse header, depois a gente já vai aqui para o background. Porque eu poderia já começar criando o background aqui, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pensar nisso aqui numa forma de blocos. Então é como se eu tivesse, na minha visão aqui desse header, é como se eu tivesse 3 blocos. Um bloco aqui na esquerda, um bloco na direita e um outro bloco aqui. Agora, olha que legal isso aqui, ó. Eu vou transformar isso aqui em auto layout. Tá vendo que ele automaticamente ele centralizou aqui no espaço? Então é por conta do meu auto layout. Então ele vai dar uma margem aqui padrãozinha para eles. Eu selecionei todos e apertei Shift A. Eu vou dando essas dicas aí também. Só que, quando eu ajusto, tá vendo que eu estou ajustando aqui, ó? Ele não acompanha. Então, essas medidas, elas são medidas fixas. Eu quero fazer medidas fluídas. Então, para deixar o meu menu responsivo, que é o mesmo exemplo que eu vou fazer aqui. Então, a diferença é que eu vou mudar aqui, ó, onde está esse padding fixo, eu vou mudar isso aqui para alto. Então, ó, já começo a pensar em umas coisas já mais responsivas, beleza? Dica número 1. Então vou arrastar aqui para o cantinho, vou transformar isso aqui também em auto layout. Tudo aqui vira auto layout. Então, isso aqui é como se fosse uma lista, né? Uma lista. Eu vou deixar aqui com 24. Aqui, galera, segundo a nossa referência, eu tenho um botão que ele tem um botão só o stroke, né? Só essa linha, e um botão que ele é preenchido aqui de amarelo. Então vamos lá. Vou transformar ele também aqui em auto layout, Shift A, e vou transformar esse aqui também em auto layout, Shift A. A diferença que eu vou adicionar aqui nosso
as nossas cores aqui para ficar certinho. Ó, um detalhezinho, ó. Vou mudar aqui que eu estou padronizando tudo para Inter. O certo seria eu criar uma escala tipográfica, né? Mas aí a gente entraria num detalhe muito mais complexo até. A questão da altura do botão, eu vou colocar 10 aqui, que eu acho que vai ficar... Não, 8 tá legal. Eu vou colocar um pouco mais de padding nas laterais e vou arredondar aqui as pontas. Eu acho que pode ser até 24. Ó, vou copiar os estilos. Aqui no MacBook é Command Option C. E vou aplicar o estilo aqui. Só para poder manter mais ou menos o mesmo padrão aqui de altura. Só que a diferença é que ele não tem um preenchimento, né? Ele só tem um stroke aqui. Normalmente eu gosto de trabalhar com um stroke aqui de 1,5, que é a espessura, né? E aí eu vou adicionar aqui a cor, o branco. Só que se a gente for olhar aqui a cor, ou isso aqui é uma escala de cinza, ou é uma cor com gradiente, com opacidade. Então eu vou só colocar aqui a opacidade, acho que fica legal. Ah, Gilberto, a gente poderia criar os componentes, né, pra gente prever já as interações? Poderia, tranquilamente. Até vou fazer um com vocês, só para vocês terem uma ideia de como que é simples quando você já conhece a ferramenta, lógico, né? Então, quando você não conhece, realmente fica complicado. Vou só criar aqui bem rapidamente, eu não vou explicar aqui em detalhes, né? Como eu falei. Então, criei aqui meus botões. Agora eu vou criar uma interação aqui entre eles. While hovering. Pode deixar aqui com uma animaçãozinha bem suave. Agora olha aqui, ó. Já é um componente. Pronto. Quanto tempo eu gastei para fazer? Uns 15 segundos, né? Mas assim, a gente não precisa entrar em detalhes. Hoje é mais questão de composição, questão aqui do background mesmo, galera. Certo? Como eu falei, vou bebendo água. E estamos aqui com o nosso header quase pronto, tá? Visualmente tá bem interessante. Tá tudo muito pequenininho, né? Esse logo tá pequenininho. Se fosse uma interface que eu estivesse trabalhando, eu aumentaria um pouquinho os detalhezinhos aqui. Mas beleza, como estamos só recriando aqui, acho que ok. Deixa eu até dar um espacinho aqui nesse brilho. Então, como eu falei, nós temos 3 grupos aqui no nosso header. E para a gente deixar isso bem profissional mesmo, que seria a forma que eu iria criar uma interface, é a questão do agrupamento, pensando até em escala, em organização. Então, a utilização aqui dos frames, grupos, auto layout, então é algo que vale a pena a gente estar explorando para interfaces mais profissionais mesmo. Então, para a gente deixar algo mais profissional, vamos organizar da forma que eu falei. Então, são 3 grupos, eu vou juntar tudo isso e deixar ele fluido, beleza? Bora lá. Então, o primeiro grupo aqui, na verdade o terceiro, né, contando da esquerda para a direita, seria o nosso grupo de botões. Então, vou transformar ele aqui em auto layout também. Ó, perceba que aqui no cantinho tem aqui, ó, meus buttons, os meus links e o meu logo. Então, isso daqui forma o nosso header, certo? Mas ele ainda não está fluidão, porque eu só tenho que vir aqui e modificar aqui para alto. Então agora já tem um cabeçalhozinho interessante. Eu gosto muito, galera, de trabalhar com... Como vocês podem ver, ó, vou adicionar aqui, deixar bem no cantinho aqui do grid, vocês vão ver. E eu gosto de trabalhar aqui, tá vendo que tem a medida de 112? Então, segurando o Option aqui, que eu acho que deve ser Alt no Windows, ele vai mostrar essas medidas. Então quer dizer que eu tenho 112 pixels aqui da minha margem do meu grid para a ponta aqui do nosso frame, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, ó, no nosso auto layout, que é o nosso header aqui, e colocar nas medidas aqui dos pads nas laterais, essa medida de 112. Por quê? Eu gosto de fazer o seguinte, para deixar isso bem interessante, vou colocar na medida total aqui da minha página, ó, tá vendo? 1440. Então, eu gosto de pensar sempre dessa forma. Eu vou criar uma interface, então eu tenho aqui meu cabeçalho, aí ele vai ocupar esse espaço. Certo? Depois eu tenho outra informação, então ele vai ocupar esse espaço. Aí eu vou criando frames, vou utilizando auto layout e essa técnica para deixar tudo bem organizado. A mesma forma que eu também fiz essa margem aqui na lateral, eu faria também para cima e para baixo, que é adicionando aqui algum valor. Eu vou adicionar um valor aleatório só para a gente poder testar, 16. Percebe que a gente fechou, quase que foi uma caixinha aqui mesmo? Então, olha que interessante. Eu vou até mudar aqui de cor para vocês perceberem isso lá. Então, fechamos aqui a nossa caixinha, além também dela estar, tem que voltar aqui para o alto, né? Além também dela estar responsivo. Então, ó, uma dicasinha bem legal para vocês de organização. Só que o nosso header aqui, ele não tem
não tem aqui uma cor de fundo, né? Beleza, então estamos feito aqui, ó. Tem aqui o nosso Hero Banner, é o nosso banner principal aqui. E dentro do nosso Hero Banner a gente tem o nosso header. Então percebe que eu estou indo num ritmo aqui bem interessante, né? Um ritmo bem tranquilo para poder passar as informações aqui para vocês. Como já fizemos aqui o nosso background de linhas, agora vamos fazer o nosso blur para complementar aqui o nosso background. Aqui não é assim tão complexo, porém eu não vou conseguir uma precisão, porque isso aqui é um vetor. Então a pessoa veio aqui e desenhou um vetor e tal. E aí, não tem como eu desenhar o vetor perfeitamente, porque ele está cheio de efeito, né? Basicamente aqui são 3 linhas e um brilho de fundo. Depois eu vou adicionar também alguns brilhinhos aqui, que eu acho que pode ficar interessante. Na verdade eu vou buscar de um outro projeto, que eu acho que vai facilitar pra gente. Analisando aqui a versão original, aqui ó, eles fizeram uma ponta aqui em cima, né, um pouco mais quadrado aqui e com uma pontinha fina aqui no final. Eu vou fazer diferente, porque a minha ideia não é ficar 100% preciso, é mais a gente entender aqui como é que poderia ser feito. Então eu vou simplesmente adicionar como se fosse um triângulo aqui. Acho que funciona. Eu acho que faz sentido. Adiciona aqui, aí aqui eu posso simplesmente tirar um pouco aqui do volume, né? Mudar aqui a posição. E o mesmo para cá também, ó. Vou dar um girinho aqui. Um girinho. E voilá. Tá pronto. Tô brincando. Agora eu vou adicionar aqui o nosso amarelo. Isso amarelo. Vou pegar o amarelo de cá porque eu vou ter que adicionar um gradiente. Vou adicionar aqui pro lado só pra gente ter uma ideia. Aqui parece que ele tem um pouquinho mais de força o amarelo. Vou até pegar... Aqui, ó. Então eu vou adicionar um gradiente. Como ele começa mais forte e termina um pouquinho mais fraco, eu acho que faz sentido eu ter um gradientezinho aqui, ó. A mesma coisa aqui nesse aqui. Já nesse daqui, ele tá assim bem mais clarinho. O amarelo tá quase um branco, né? Aí vou fazer a mesma coisa. E aí agora, o que eu vou fazer é adicionar um blur. Então aqui, ó, selecionei os 3, vou em Effects, Layer Blur. E aí agora a mágica acontece. Olha como ficou bem próximo ali, né? O que eu faria aqui, talvez seja a gente clarear um pouquinho os amarelos. Para dar um efeitinho aqui, ó, como se estivesse até meio sobrepondo, né? Dá pra gente fazer algo assim. Vou clarear os dois lados, já deu um efeito legal. Talvez aqui a gente precise de ganhar um pouco mais de volume. Então é isso, aí no olho mesmo, ir ajustando, né? Às vezes colocar um pouco mais de blur nesse. Que ele tá, né, com mais blur, segunda referência ali mesmo. E enfim, basicamente seria isso aqui. Vamos colocar na nossa interface para a gente ter uma ideia. Agrupei, e agora eu vou colocar aqui no nosso background. Lembrando que é bom a gente estar sempre agrupando as coisinhas. É claro que quando eu ativar aqui o meu menu, olha lá, não ficou tão distante, né, da interface original, já é uma ideia. Mas é claro que quando eu ativar nosso menu, a gente vai encaixar isso melhor. O que faltou, de fato, aqui seria vou colocar um blur 1. O que faltou seria aquele blur maior, né? Tipo, vou apagar isso aqui. Seria esse brilho que tá tendo aqui, ó, no fundo todo. Teria várias formas de fazer. Eu poderia adicionar aqui um shape dessa forma aqui, né? E só estourar, né, um blurzinho aqui, tipo assim. Poderíamos fazer assim. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Vou apagar ele aqui. Aí eu vou duplicar esse carinha aqui, ó. Que ele vai ser meu blur 2. Porque agora eu vou dar um blur no grupo inteiro. Então que eu vou vir aqui em Effects e vou dar um Layer Blur aqui, ó. Tá vendo que legal? Eu deixo ele aqui, muda a posição um pouquinho, tira um pouco a opacidade. Aumento ele um pouquinho. E aí ficou interessante. Vou ocultar para vocês verem. Aí, se eu quiser mudar aqui a ordem, deixar ele aqui embaixo também, não sei se faz sentido. Tranquilo. Olha que legal nesse projeto aqui. Eu adicionei algumas bolinhas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E aí eu vou copiar esse aqui e vou colocar lá na nossa interface. Não tem no projeto original, né? Mas eu acho que poderia acrescentar, né? Vou colocar umas bolinhas aqui. Opa, calma aí. Vou adicionar aqui o amarelo.
e vou adicionar aqui um outro amarelo, só pra gente colocar um pouco de opacidade diferente entre as duas aqui, ó. Olha que legal que ficou, galera. Muito bom. Galera, agora é só tacar-lhe pau mesmo, sair montando aí, agora a interface tá tudo pronto já. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Não colocaria muito em cima ali daquele bloco. Olha que legal também. Eu vou só agrupar aqui tudo como blur. É legal no sentido de, tipo, cara, eu tô mexendo no efeito inteiro. Tá tudo muito organizado, né, a minha interface. Vou passar meu header aqui pra cima do background também. E muito legal mesmo. Orgulhoso. Fazer algo ao vivo, assim. Ao vivo que eu digo criar com vocês, né? Agora vamos trazer o nosso texto aqui. Eu vou ter um hatch, eu vou ter um H1 e vou ter um texto menor. Então venho aqui, adiciono aqui e tal. Eu vou travar esse meu background clicando aqui nesse cadeadinho, para que eu não corra o risco de adicionar algum conteúdo nele ou de mexer alguma coisa nele que já está pronto, né? Então simplesmente vou travá-lo. Agora eu tenho que pegar aqui meus textos e vou centralizá-los aqui. Tudo transformei em auto layout também. Vou centralizar aqui agora. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um caractere. Então, se eu entrar aqui no painel de caracteres, no meu caso aqui é Command Ctrl espaço. Então eu tenho aqui vários caracteres. E aí eu tava vendo que esse daqui é um caractere, ó. Posso copiar e colar ele em outro lugar. Achei bem legal. Aqui eles colocaram um amarelinho. Então vamos colocar aqui o amarelo. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui é uma fonte bem pequenininha, então deve ser 13, não, 12, né, que eles estão usando 12, né? E aí eu vou ter que transformar isso aqui também em auto layout. Vou até copiar daqui, ó. Opa, transformar isso aqui em auto layout. Só que ele é um auto layout que vai ter uma opacidadezinha aqui de fundo. Tá vendo que a linha passa aqui, esse efeito, né, o blur passa aqui por baixo dele? Então eu vou ter que mexer nisso. Vou quebrar essa cor aqui e vou adicionar meio que um tom sobre tom. Tá vendo, ó? Legalzinho. Pronto, tom sobre tom. Vou aumentar um pouquinho a altura dele. E a largura tá ok. Só que eu vou tirar um pouco a opacidade dessa cor aqui de fundo dele. E vou adicionar chama Background Blur. Aqui, ó. Background Blur. Effects. Aqui, ó. Background Blur. Quando tá com Background Blur, ele dá meio que um efeito de vidro. Então fica super interessante. Então vou só aumentar aqui um pouquinho para 8. E aí a gente vai poder testar. Às vezes não funciona muito bem, nem aparece tanto. Eu vou ter que ir controlando aqui. Mas é só para poder dar essa opacidadezinha aqui, ó. Não sei se apareceu muito, mas tranquilo. Eu vou adicionar uma borda bem suave também. Mesmo esquema aqui de tom sobre tom também. Um pouquinho bem suavezinha mesmo. Que depois ainda vou fazer um detalhezinho na mão. O nosso texto principal, ele deve ter uns 80 pixels. Vamos centralizar isso aqui. 80 tá muito grande. Vamos ver quanto que tem a original? Vamos dar uma sabotada aqui, ó. 72. 72, galera. 72. 72. Eu vou colocar um pouquinho mais de espaço aqui no nosso Lineage, que eu gosto das coisas com mais respiro. E vou centralizar aqui meus carinhos. Olha aqui que interessante. Não consigo mexer no meu background, porque ele está travado. Eu vou destravá-lo e vou aumentar aqui um pouquinho. Olha o cuidado, né, que a gente tem para poder criar uma interface. Uma coisa que eu sempre pego no pé do pessoal também, aqui da Insane principalmente, que vai espelhando sua interface, para saber se está tudo encaixando, para saber se as coisas estão realmente no lugar que precisa estar, né? E assim por diante. Essa fonte aqui está gigantesca, então vamos olhar aqui qual que é o tamanho da fonte que eles utilizam. Foi 16, não, 16, uma caixa de texto menor, não sei qual que é certinho. E aqui tem um pouquinho de cinza, né? Para deixar mais discretinho o texto. Então tá pronto essa primeira parte. O que eu adicionaria aqui, só que vou ter que transformar aqui o meu auto layout. Depois a gente pode voltar se for o caso. Mas aqui eu poderia adicionar um negócio bem legalzinho, que seria um efeitinho, como se o amarelo estivesse refletindo aqui, ó. Aqui em cima, nessa parte de cima. Eu até quero copiar esse mesmo background amarelo aqui, ó.
Eu vou copiar ele e vou adicionar nessa linha. É uma coisa que não tem na interface original, não tem problema. Vamos trabalhando, galera. Vamos trabalhando aí. Vamos ver aqui. Tá vendo? Como se estivesse refletindo aqui o amarelo. Mas é claro que eu tenho que vir cuidando aqui. Tirar um pouquinho. Acho que eu vou aumentar um pouco isso aqui para 1,5. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui por baixo, ó. Tá vendo? Esse aqui é meu frame do meu hatch. Isso aqui chama hatch, tá? Deixa eu até dar o nomezinho aqui. Então eu poderia colocar isso aqui para cima aqui do meu hatch mesmo. Eu acho que o 1,5 tá muito. Vou colocar um de novo aqui. E aí eu vou só controlando a opacidade mesmo. Deixando bem mais suave, se for o caso. Nem apareceu agora. Olha lá, tá bem sutil aqui. Quase não aparece, né? Quando a gente tá com bastante zoom, aparece mais. Então é isso. Eu acho que aqui tem um lance que esse texto é amarelo. Esse aqui também é caracteres. Então vou deixar aqui também amarelinho. Legal, hein? Agora você imagina isso aqui dentro de um cenário real, onde você está criando um projeto para uma empresa, né? Você já vai colocando esse nível de detalhes aqui, putz, você já está saindo na frente aí de muitos designers. Acho que essa linha ficou muito forte aqui, pelo fato dela estar perto do texto, então tá brigando um pouco da atenção. Aí é isso, você vai regulando aqui e vai espelhando para ver se melhorou alguma coisa. Diminui um pouquinho talvez a quantidade que ele está entrando aqui para perto do texto, tira um pouquinho, né? Para preservar o máximo possível a leitura. Tá bom, tá ok. Aqui seriam os botões aqui para baixo, né? Junto com esse outro carinha aqui. Para o botão eu vou aproveitar esse outro. Como eu estou usando a fonte Inter, galera, e aí, olha que interessante, ele cria um caractere de seta. Então aperto aqui, ó, o hífen, o traço, né? Com esse carinha aqui ele já forma uma setinha. Aí o que eu vou fazer aqui vai ser aumentar um pouco a tipografia, que deve ser no máximo 16 ou 14. Vamos sondar aqui na nossa 16 mesmo. Então é 16. Aí aumenta aqui um pouco a altura, que tem que ser um botãozinho um pouco mais cheio, né? E aqui na lateral vai vir as nossas fotos com o nosso texto. Como eu falei, né? Eu já peguei já essas fotinhas aqui, tá todas aqui. Vou ter que arredondar elas. Então vou colocar aqui o arredondamento. Pode ser 32. Vou transformar isso aqui em auto layout e vou aproximar elas. Vou aproximar aqui, ó. O lance de você aproximar elas aqui, você pode até mudar a ordem. Deixa eu só ver onde que eu não lembro aqui. Mudou a interface do Figma. Mas acho que é aqui, ó. Tá. Tá vendo como tá o last on top? Você pode colocar o first on top. Que eu acho que é o que eu quero mesmo. Tá vendo? O primeiro aqui. Vou mudar a ordem só pra vocês verem. Então, o primeiro ele... Assim fica mais interessante. O primeiro fica por cima. Deixa eu ver. Tem esse textinho aqui também, ó. Eu nem tinha copiado aqui da nossa referência aqui. Galera, não esquece de comentar, de curtir e seguir se não estiver seguindo. Certo? Vamos lá. Então isso daqui, sempre pensando em agrupamento, é um grupo, seleciono os dois, aperto o Auto Layout. O Auto Layout é interessante para eu poder ter acesso a esse painel aqui, então para de alguma forma eu ter um controle, né, sobre os espaçamentos e assim por diante. Então aqui, sabe o que seria interessante? Eu faria um pouco diferente, seria de quebrar isso aqui talvez em duas linhas. Não sei, que eu acho que ele está utilizando bem isso aqui para poder manter as coisas centralizadas. Então esse aqui também é um grupo, seleciono os dois, aperto Shift A para poder criar um auto layout. Aí aqui eu vou controlando espaço, normalmente eu uso múltiplos de 8 e centralizo. E é isso, galera. Tá prontinho. O que faltou aqui, as interações, a gente poderia criar algum componentezinho aqui, interação entre componentes para poder dar um movimento aqui nesse background, talvez mudando a posição aqui desse quadradinho, mudando um pouco esse blur, dar um movimentinho para isso aqui. Vamos nesses últimos minutinhos tentar dar um movimento aqui para esse blur, só para a gente gosta de brincar. Então venho aqui e vou duplicar. Agora eu vou transformar os dois aqui em componente. Vamos mudar aqui o nome. Então esse aqui vai ser o item 2 e esse aqui vai ser o item 1, galera. Agora eu vou fazer um after delay. Vai ser assim, ó. Ele vai disparar um gatilho. Isso tudo tem lá também na imersão de Figma, tá? Então ele vai disparar um gatilho depois de, sei lá, 100 milissegundos. Depois de 100 milissegundos. Um gatilho que ele vai ser bem lento. Então assim, vai acontecer uma animação aqui, ó, Smart Animate bem lenta. Ele vai dar um movimentinho.
Então, vindo aqui, eu quero que ele dê um movimento bem suave. Se isso vai dar certo, eu já não sei, que eu tô fazendo realmente sem ter testado. Mas pra gente brincar, né, também. Vem aqui, excluo. Vamos ver. Olha lá. Serviu pra alguma coisa? Eu acho que serviu pra bosta nenhuma, sendo bem sincero. Larga a mão, larga a mão. A gente tá complicando demais. Só estático tá legal. Então, como eu falei, eu vou compartilhar esse link com vocês aí para estudo. E aí vocês podem continuar criando outras sessões aqui. Pode aplicar todo esse conhecimento em outro exercício, fica à vontade. Galera, sabe o que eu acho que é interessante aqui desse conteúdo? É que para que vocês consigam visualizar que as coisas não são tão complexas em relação até à ferramenta, como que a gente cria um efeito e assim por diante. Vamos adicionando ali até algumas coisas a mais, como por exemplo aquelas bolinhas. Para mim, o que é mais difícil em criar uma interface é ter as ideias. Então, é todo o processo para poder chegar nesse resultado. Aqui a gente está recriando a fim de praticar. Isso é legal também para que vocês, de alguma forma, vão destravando a criatividade de vocês. Vocês vão vendo que o software é o menor dos problemas, o menor dos desafios quando o assunto é criar uma interface. O mais difícil realmente é a criatividade. E aí, isso é um exercício legal para que vocês estimulem a criatividade de vocês consigam ali estar praticando. Agora, obviamente que eu preciso do feedback de vocês para saber se esse conteúdo é interessante, se vocês gostaram, se aprenderam alguma coisa. Pode estar adicionando aqui um comentário, beleza? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.